Quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Você perdeu um ente querido para a Covid-19? Sabia que possivelmente essa morte poderia ter sido evitada se o governo não tivesse trabalhado ativamente para piorar a situação? Não se trata de partidarismo ou ideologia, é matemática. Os atos do governo, quando confrontados com os números, não deixam dúvidas. Milhares e milhares de pessoas morreram por culpa de Bolsonaro e sua equipe. Pegue somente o exemplo do atraso da vacinação de no mínimo 4 meses, causado pelo cancelamento da compra da Coronavac. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Esse simples ato fez com que o povo ficasse sem vacina durante a mais mortal onda de Covid, ocorrida entre novembro de 2020 e setembro de 2021, período em que quase 500 mil de brasileiros perderam a batalha para o vírus. No final de outubro de 2020, o então ministro da Saúde, General Pazuello, firmou um protocolo de intenção de compra com o Instituto Butantan de 40 milhões de doses de Coronavac, que seriam entregues em dezembro de 2020. Ao ficar sabendo no dia seguinte, Bolsonaro mandou cancelar a compra. Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade. É simples assim, um manda e o outro obedece. Mas... Apenas com essas doses seria possível imunizar 20 milhões de pessoas. Pela ordem, os mais vulneráveis, os idosos, as pessoas com comorbidades e os profissionais de saúde. Se somarmos a Pfizer, a oferta da Pfizer, esse número sobe para mais de 100 milhões de doses. O Brasil só foi alcançar aquelas 20 milhões de pessoas totalmente imunizadas em 20 de maio de 2021, 6 meses após a disponibilização da Coronavac pelo Butantan. E o motivo de tamanha lentidão era simples: falta de vacina. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Mais de 320 mil brasileiros morreram na primeira metade de 2021. A imensa maioria deles por falta de vacina. Um estudo publicado na Scientific American, do CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, mostra que uma pessoa não vacinada tem 8 vezes maior probabilidade de morte em comparação com uma pessoa totalmente imunizada. Ou seja, 7 a cada 8 vítimas fatais poderia ter sido salva pela vacina. O país que sempre foi referência mundial em campanhas de imunização, que no episódio da H1N1 em 2010 vacinou quase metade da população em 3 meses, virou uma referência internacional de negacionismo, irresponsabilidade e perversidade. Não precisamos nem falar da negação da gravidade da doença, da negação das mortes, da campanha contra o uso de máscara, da campanha por kit tratamento precoce, do uso do povo do Amazonas como cobaias humanas. Falando somente dessa ação intencional de Bolsonaro e sua equipe de obstaculizar a vacinação, podemos afirmar matematicamente que a maioria das mortes de 2021 não foi por omissão, mas por uma ação direta e planejada de sabotagem ao controle da pandemia. Até hoje não houve explicação do governo para o cancelamento da compra da Coronavac. Provavelmente porque o motivo é mais revoltante que o próprio ato. Talvez tenha sido para facilitar a compra de vacinas superfaturadas, como a Covaxin, por exemplo. Talvez tenha sido por uma simples disputa eleitoral com o então governador de São Paulo, João Dória. Querido governador de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina. Talvez tenha sido por subserviência aos Estados Unidos do Trump na disputa pela hegemonia contra a China. Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela. Depois, nas redes sociais, reforçou a declaração sobre o que chamou de vacina chinesa de João Dória. Talvez tenha sido porque, durante a pandemia, ficava mais fácil passar medidas impopulares porque o povo e a imprensa só falavam de Covid. É o que sugere as declarações do Ricardo Salles e do Paulo Guedes naquela reunião ministerial que foi tornada pública por determinação da Justiça. Ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Seria um clássico exemplo de doutrina do choque.
Várias medidas neoliberais foram passadas pelo governo federal e governos estaduais durante a pandemia. A pandemia serviu para passar a boiada. O maior erro que se pode cometer quando se estuda a política é subestimar a crueldade das pessoas com poder. Os números não mentem, basta analisá-los. Bolsonaro e sua equipe foram contra todas as medidas, todas as recomendações de todas as instituições sérias de saúde pública do planeta. Os livros os colocarão entre os maiores assassinos da história.